Pastor Enéas, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por poder estar com vocês aqui. Hoje é a penúltima agenda, encerrando essa minha missão aqui na Europa. Retorno para o Brasil amanhã, graças a Deus. Retorno para os meus 3 filhos, o Biel, a Isadora e o Xandinho. A Isadora tem 5 anos, gente, é a coisa mais linda. O Biel tem 10 e o Xandinho tem 15. E eu gostaria que todas as vezes que vocês lembrassem dessa jovem aqui, orassem por mim, para que Deus continue me ajudando. Eu preciso de Deus. E eu sou muito grata, porque quem tem amigos tem riquezas. E a Lívia, a pastora Lívia, o pastor Josimar, são amigos muito queridos. Das vezes que eu fui à Bélgica, eles que cuidaram de mim. E dessa vez não foi diferente, eles também estão cuidando de mim, cuidaram bem demais. E eles são aqueles amigos que escolheram ficar perto de mim, cuidar de mim, independente de qualquer coisa. E eu até brinquei esses dias, eu disse, quem não provar que me ama agora, depois também não quer ideia. Obrigada, tá? Amo vocês. Eu tô feliz em rever aqui pastor Edinho. Gente, sua esposa é linda. Olha, a gente se conhece, mas eu ainda tinha bigode. Que era pecado tirar. Bafa. E eles foram os primeiros a me receber lá na Bahia. Eu morava em São Paulo, todo mundo pensa que eu sou baiana. Aí eu digo, eu sou, só não nasci lá, mas então eu sou, né? E eles foram os primeiros a me receber lá. E eu fui tão bem cuidada por eles. E aí vinculou, né? Ai, graças a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Que vocês sejam muito abençoados nessa terra. Cassandra! Gente, Cassandra é uma bênção. Cassandra mora em Londres. Então ela tá fazendo uma turnezinha aí com o pessoal famosinho. Aí hoje Deus preparou para ela vir aqui receber a palavra de Deus com a amiga. Deus abençoe, viu? Muito bom te ver. Quando eu fui em Londres, ela que cuidou do meu tour. Deus te guarde, tá? Você quer ouvir a palavra de Deus? Quer mesmo? Tá animada? Talvez você não tenha noção de quem está sentado perto de tu. Mas eu posso lhe afirmar. Deus conecta pessoas para nos conduzir até o lugar do propósito. Eu vou repetir. Deus nos conecta a pessoas que vai nos conduzir até o lugar do propósito. Levanta bem sua cabeça e olhe para mim. Vai um conselho para você que diz, eu não preciso de ninguém, eu resolvo minhas coisas sozinho. Ai, que bom que você está aqui, porque Deus fala na cara, né? Lucas, cadê a tua Bíblia? Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 8. Aliás, do verso 7. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João. Digam, Jesus enviou. Tá fraco, diga, Jesus enviou. Jesus enviou. Pois é. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. Digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala. Diga uma ampla. Diga ampla. Uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Olhe bem para mim.
é a última ceia de Jesus com os discípulos, antes da crucificação. Algumas coisas estão para acontecer. E Jesus, que ensina o tempo inteiro, tem mais uma liçãozinha para dar. Está agitado, está tenso, porque estão à caça de Jesus para matar. A polícia deu ordem, onde encontrar, denuncia, que é para a gente pegar ele. Tudo tem que ser feito com muita discrição e cuidado, é muito importante aquela ceia. Aí os discípulos perguntam: mestre, e aí, onde é que a gente vai tomar a ceia? Onde é que nós vamos nos reunir? Aí Jesus chama o Pedro e o João. Duas pessoas totalmente diferentes, porque o Pedro era 220, João era 110. Não dou conta de andar com o Pedro, ele anda rápido demais, é agitado demais, ai, minha agonia, me estressa. Não, o João é muito de boa, todo amorzinho, vai dar tudo certo. Mas aí Jesus chama Pedro e João e diz: eu estou enviando vocês dois. Bem-vindo a um reino onde a gente precisa se encaixar. Levanta a cabeça, onde a gente precisa se entender, e não é por nós, é pelo reino. Eu vou falar isso aqui desenhando. Nem sempre a gente consegue lidar com as pessoas. Olhe bem para mim. De vez em quando Deus nos conecta a pessoas que não têm nada a ver com a gente. Mas eu estou te falando de um Jesus que chama o Pedro e João e diz: vocês dois vão fazer esse trabalho hoje. Vão para o centro da cidade. E lá vocês encontrarão um homem carregando água. O comum seria uma mulher, homem não. Mas Jesus disse: vai ver um homem, não precisa falar com ele. Sigam. Esse homem vai conduzir vocês até o lugar. Eu vou falar isso aqui desenhando, porque isso encheu meu coração. Vocês vão para o centro da cidade, Jerusalém tumultuada, as ruas fechadas, a polícia desviando o percurso, uma agonia. Lá no centro, um homem carregando água. Parece que eu estou vendo a cena do Pedro e João dizendo: tu ouviu direito? Ele disse um homem. Ele disse um homem, mas não é comum. Qual é o homem que vai se sujeitar, entrar no centro da cidade, carregar um cântaro? É coisa para mulher, é específico às mulheres. Mas aí Jesus disse: vocês encontrarão um homem diferenciado. Diferenciado por quê? Porque ele não é um homem comum. Ele é um servo. E como servo, ele faz o que o seu Senhor lhe ordenar. Não é o padrão. Eu estava lembrando disso ontem, estava dando risada. Por quê? Eu usei minha garreira uns 15 anos. Aí, quando eu decidi assumir o meu cabelo black, eu coloquei as tranças. E aí, passei um bocado de coisas lá no Brasil, porque começaram a dizer que eu estava associada à feitiçaria. E foi pastor ligando, pedindo para me tirar, para não ter que cancelar a agenda. Pensa na baixaria. Aí, cortei e fui para uma cidade. A mesa tomada de liderança, só pastoras. E a gente conversando, uma encostou em mim, ela da minha cor. Ficou olhando pro meu cabelo e disse: eu queria que meu cabelo fosse cacheadinho assim, mas ele é liso. Aí eu: é lindo seu cabelo. Aí ela pegou no meu e disse assim: mas você sabe que esse teu cabelo não é o padrão aceitável pela sociedade, né? Fica crente isso. Diz como é? Eu disse para ela assim: a sociedade que lute. Porque esse é o meu cabelo. Eu vou dar um conselho para você que... já entendi. Jesus está usando alguém fora do comum para um marco na história dos discípulos. E eu já sei que Deus está direcionando a palavra para alguém que não tem nada a ver com os moldes, com o padrão que alguém inculcou. Ah, não, é porque é específico a esse padrão. Bem-vindo ao reino onde Deus gosta de contrariar a opinião pública. Se eu fosse você, eu adorava. Deus está referendo... Oh, meu Deus! Se liga, aquele homem seria a referência para a festa daquele dia. Jesus diz: não precisa dialogar, não precisa trocar mensagem, não precisa nada. Siga. Ele não vai precisar falar nada, só vai. Aí encontram o tal do homem lá no centro da cidade. Jesus diz: siga. Não precisa falar, não. Tá bom. Eles estão seguindo o tal homem, que quando chega na casa,
chamam seu senhor. Era um escravo. Aí a gente começa a entender. Um servo, escravo, no centro de Jerusalém, tumulto, peregrino de todas as partes. Parece que eu estou fazendo a leitura dele, dizendo, essa é a chance da minha vida. Eu vou fugir que ninguém vai ver. Já estou tendo que me sujeitar a fazer algo que não é para o meu perfil. Porque tem gente que é bestalhada, você sabe, né? Bora, Ruth, pega o resto. Não. Eu era patroa lá em Moabe. E aqui tem que ficar pegando o resto da colheita, né? Você é doida, Ruth. Teu perfil, minha filha. Eu preciso dizer algo para alguém. O servo não se comanda. O servo não se comanda. Ele não tem noção do quanto a vida dele será referência para aquela festa. E quando Jesus disse, pode seguir, é porque Jesus já sabe, ele é fiel no serviço. Ele vai enfrentar a chance, oh meu Deus, ele vai enfrentar a chance de viver do jeito dele. Ele vai enfrentar a tentação de escapar, sumir no mundo, nem lembrar da casa do seu Senhor, porque a chance vai vir na mão dele. Mas ele vai concluir o trajeto. Eu sei que como eu, alguém aí também tem diversas chances de fazer da vida o que quer. Mas eu me lembrei do que disse Davi. Baseado lá em Números ou Deuteronômio, eu não me lembro agora, que um servo, um escravo, servia o seu senhor até um certo tempo. Chegava um período que o seu senhor lhe chamava e dizia, você está livre, vá viver sua vida do seu jeito. Mas se aquele servo dissesse, e quem disse que eu quero ir embora? É aqui que eu me sinto muito bem. Eu quero é ficar aqui. Vá viver sua vida, não quero. Vá viver do seu jeito, não quero. Eu amo o Senhor. Eu amo a sua casa. Deixa eu ficar. Então vem cá. Levava na porta da cidade, diante dos anciões, os juízes da cidade, furava a orelha. Aquele furo na orelha era a demonstração, era o símbolo. Quem olhava para a orelha dele furada já sabia, ali está a marca de alguém que poderia viver do jeito que quisesse, mas decidiu se sujeitar ao seu Senhor e aos princípios da casa. Ali tem a marca de alguém que poderia continuar do jeito que quisesse, mas decidiu ficar para servir e servir por amor. Só vou te dar um conselho, já que você decidiu ficar, fica por amor. Já que decidiu servir, faça isso por amor. Não faça como se estivesse prestando serviço para alguém. Faça como servindo ao Senhor. É o que Deus está conversando com a gente essa manhã. Aquele escravo teve chance de viver do jeito que quisesse. É por isso que Davi disse assim, Deus, a minha orelha foi o Senhor que furou. Davi está dando uma lição. Eu poderia continuar adulterando. Você não vai encontrar ele adulterando 2 vezes. Eu poderia continuar um assassino. Você não vai ver ele assassinando 2 vezes. Você vai encontrar você vai encontrar nele a marca de alguém que é considerado segundo o coração de Deus. Porque eu decidi me converter. Eu decidi mudar a rota errada. Decidi ficar para servir por amor. É o conselho de Deus para alguém essa manhã. Já que você decidiu ser crente, já que você decidiu ficar, fica por amor. Não sei o que te move. Olhe bem para mim aqui. Não sei o que te move, o que te motiva. Não tenho noção. Só posso lhe dizer uma coisa. Já que é para ficar, fica por amor. Você consegue dizer isso para alguém? Se for para ficar, fica por amor. Aqui, já que é para seguir, siga por amor. Já que é para lutar pelo casamento, luta por amor. Já que é para ficar aqui nessa igreja, fica por amor. Quem está colocando um revólver na tua cabeça te forçando a ficar? Você tem a chance de fugir e viver do teu jeito, mas Deus está lhe dizendo, já que você decidiu servir, como é bom lidar com pessoas que servem por amor. Sabe por quê? Porque geralmente elas vão além do que a gente está esperando delas. Eu estou dizendo isso baseada na minha experiência de liderança de 20 anos, cuidando de pessoas. Nas terças-feiras era o dia do meu atendimento pastoral. Eu ficava das 9 da manhã até umas 8 da noite. 40 minutos, 1 hora para atender cada pessoa. Aí no intervalo, tomo um chá, café, como alguma coisa e continuo.
diversas vezes sem eu pedir. As meninas da diaconia que iam para lá para me ajudar, elas montavam cada mesa para me poder passar o dia. Café esfriou, já substituía o café. Trazia água fresca. Substituía as frutas. Teve alguns dias que isso aconteceu, mas teve um dia que foi inesquecível. Passar o dia inteiro ouvindo, passar o dia inteiro falando. Aí você sabe, aí você ouve o que você não quer. Aí você quer falar, mas não pode falar o que você quer. Né? Tem que filtrar. Aí você chora, você ri, você fica com raiva. Mas é um dia que eu amo. E eu estou sentindo muita falta disso, porque realmente eu gosto. E teve um dia que, quando eu estava encerrando, já perto para ir embora, chegou lá algumas mulheres da liderança. Senta aqui, pastora. Uma veio no meu ombro, fez uma massagem, a outra no meu pé. E massageando e agradecendo a Deus pela minha vida. Que coisa incrível. Eu me senti tão presenteada. Aquelas terças-feiras, apesar da exaustão do corpo, me renovava por dentro. Quem me força? Ninguém. Eu passei meses e meses sem pregar no altar, só nas visitas e nos atendimentos, porque eu gosto desse movimento com gente. Ninguém me força a tirar uma foto para parecer legal. Eu gosto de aparecer no retrato. Se não fosse assim, eu não me arrumava. Gosto de estar perto de gente. Ninguém me força. Eu não preciso fazer um teatro para ser legal com alguém. Eu preciso dizer algo para você. Se é para caminhar, caminhe com a verdade. Porque o Espírito que nos guia até o lugar que Jesus escolheu é o Espírito da verdade. Orebas. Eu vou falar isso aqui desenhando, porque Jesus disse: vocês encontrarão um tal homem carregando o cântaro d'água. Vocês sigam. Eu estou dizendo a você que ele teve a chance de viver do jeito dele, mas ele decidiu seguir, obedecendo no serviço que foi delegado. Quando Jesus disse: pode seguir, siga, porque ele é de verdade. Você está me ouvindo? Dá para seguir na verdade? Não engasga não, irmão. Estou perguntando se dá para seguir na verdade. Porque ninguém dá conta mesmo de ser falso o tempo todo. Uma hora vai dar um jeitinho de mostrar. E na boa, como é bom seguir gente de verdade. Né? Tá chateado? Tô. Tá triste? Tô também. Eu não sei você, mas eu tenho amigos de níveis, né? A amiga nível 10 é aquela que eu ligo dizendo: tô tribulada, ora por mim. Hoje eu não tô legal. Se Jesus não fizer me colocar freio em mim, vai dar errado. Eu tenho a Mames, a apóstola auxiliadora, que é minha cobertura. Ela cuida de mim espiritualmente. Aí, de vez em quando, ela me liga: me fale, você está crente? Eu digo: eu estou mais ou menos. Hoje a senhora precisa orar por mim. Como é bom ser de verdade, sem ficar fazendo um número. Chatice, gente. Pode seguir o tal. Vocês vão chegar no lugar que eu escolhi para estar com vocês mais tarde. Vocês podem seguir porque ele tem verdade. Vai. Seguiram. Chegou na casa, o susto. Ele não sabia que estava sendo seguido. Lembra, Jesus está sendo procurado, eles não podem se comunicar. Mas quando ele chega em casa, chama o dono, a palavra dos discípulos foi: onde está o aposento? O mestre mandou perguntar para o Senhor: onde está o aposento onde ele vai se reunir hoje à noite? Para essa ceia, onde está o aposento que eu vou comer com os meus discípulos? Onde está o lugar? Aí o dono da casa diz assim: vem. No andar superior, está escrito aqui, ó, um cenáculo, um lugar todo mobiliado, tudo pronto para receber Jesus e os seus discípulos. O dono da casa está com o coração aberto para receber Jesus e quem anda com ele. Levanta a cabeça, vou profetizar. Jesus sabe o lugar que quer ficar e sabe o coração de quem vai receber. Talvez você não tenha noção do quanto a tua casa pode servir Jesus. Ah, meu Deus. Tua casa pode servir Jesus? Teus recursos podem servir a Jesus? Irmão, não responda se não for verdade. Jesus sabe que pode se reunir naquela casa, porque naquela casa tem espaço para Jesus e para quem anda com Ele. Preparem ali. O lugar é amplo, porque tem lugar para quem quer ficar. Jesus disse: pode vir. Vem cansado, vem oprimido,
vem sobrecarregado. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê. Se creu, tem lugar para você, é para todo. Para todo aquele que nele crê. Vem que tem lugar na casa. Ah, meu Deus. Há lugar na casa, você não precisa ficar de fora. Lembra, Paulo está pregando, ele faz um cronograma, ele vai viajar no dia seguinte, mas aí ele reúne para falar, e enquanto ele está falando, tem alguém sentado na janela. Tanto lugar para sentar aqui dentro. Vai sentar na janela. Parece que eu estou vendo um Eutico que tem problema de se sentir pertencido a um lugar. Ele não quer ficar perto de ninguém. Esse é pessoal esquisito que quando acaba o culto sai correndo. Sabe? Esse pessoal que está no grupo do WhatsApp, mas não se manifesta nunca. É que eu não consigo me encaixar. Bem-vindo a uma família onde os imperfeitos também se encaixam. E eu sei que a conversa de Deus com alguém é que você está acostumado a ser rechaçado, repelido, expulso o tempo todo, resistido por muita gente. Pois eu estou te apresentando um Cristo que decidiu escolher um lugar para se reunir com você. E se você quiser, fica. Você não precisa ficar na janela. Qual é o problema do Eutico? Ele não quer se envolver. Você deve ter as suas razões para não se envolver. E é assim que te diz o Senhor. Eu entendo as suas razões, mas não vou tolerar isso por muito tempo. Você precisa se decidir. Não, eu não me envolvo porque eu já me feri demais cuidando de pessoas. Você vai dizer para mim que você nunca feriu ninguém? Hã? Não, é porque o que eu carrego eu vou ter que perdoar. E você nunca precisou ser perdoado? É sério? Bora, volte a exercer seu chamado. Não, já me machuquei demais. Pronto, se você não se machucar fazendo, vai se machucar porque não fez. E essa linguagem é direta e quem precisa vai entender. Não, Isa, eu não me envolvo mais porque eu já me feri muito com os irmãos. Ué, você quer o pai, mas não quer os filhos? É como esse pessoal estranho que quer o céu, mas não quer se entregar a Jesus. Não vai entrar não, bebê. Porque Jesus diz, ninguém vai ao Pai, a não ser que seja comigo. Se não me confessar, não me assumir, não vai ter céu. Aplaude se você entendeu mesmo. Não, repito. Tem lugar para você aqui. Meu Deus, Deus está chamando alguém para voltar ao lugar. Sim, é um convite do Espírito Santo. Tem lugar na casa, tem lugar aos pés de Jesus, tem lugar no meio desses discípulos. Prepara. Tá bom, vou preparar. Terminaram os preparativos da ceia, voltaram e avisaram Jesus, nota 10 para esse servo. Deu tudo certo. Aí Jesus se reúne. Vamos cear? Vamos cear. Enquanto eles estão ceando, parece que do nada Jesus joga na mesa assim. Dentre vós tem um que vai me trair. A cena, um olhando para o outro. Vamos ver quem é mais suspeito. Normal, né? Quando Deus lança uma palavra, ficar procurando em quem vai se encaixar. Mas eu estou vendo um João perto dizendo, mestre, e aí? Jesus disse, fica vendo o que eu vou fazer. Ele pega o pão, vai na boca do Judas e segue o culto. O que está acontecendo? O costume judaico. Eu te recebo na minha casa, você é minha amiga. Eu quero declarar amor para todo mundo. Então eu te sirvo na boca. Jesus fala que tem um traidor no meio, mas reage provando que ama. Se não for para aprender com Jesus, não vai aprender com mais ninguém. Você sabe tão bem quanto eu que tem horas que a gente tem que olhar para o Judas e ainda demonstrar amor por ele. Você está me ouvindo? Jesus pega o pão, vai na boca dele para dizer para todo mundo, eu te amo. Eu sei do que o diabo plantou aí dentro, mas ainda estou insistindo com a sua alma.
Jesus está declarando para o Judas: eu sei até onde o diabo semeou aí dentro, mas eu estou te dando comida na boca, eu estou declarando que te amo, para dizer que você não precisa sair daqui para se suicidar. Estou te ofertando vida, estou te ofertando chance. Já estou te ofertando perdão, se você aceita, é uma decisão tua. Ah, meu Deus. Jesus sabe que nível o diabo envolveu Judas, mas preparou aquele ambiente na mesa para dizer: eu não quero te perder. Eu, Isa, no lugar de Jesus, ia dizer: ô Judas, você pode se retirar? Isso aqui é só entre amigos. Você está pensando que eu não sei? Já me mandaram os prints. Mas o evangelho é incrível, né? O evangelho é incrível. Eu estou te alimentando essa manhã para dizer que você não precisa morrer longe de mim. Aceita o pão. Aceita a chance. Tem lugar para você, mesmo depois de tudo que você fez. Não importa quão profundo o pecado te levou. Estou te estendendo a mão e dizendo: vem. Meu Deus, toda chantagem do inferno pode ser quebrada essa manhã se você decidir receber esse pão que Ele está dando Ele está dando pessoalmente. Tem mensagem que Jesus dá no coletivo para treinar um grupo, mas com Judas foi pessoal. Você sabe que é pessoal. Você sabe que é com você. Você sabe que Ele está te dando comida na boca para dizer: não precisa seguir com o diabo. Eu estou vendo Jesus, Lívia, olhando para o Judas e dizendo: cola comigo. Como a gente fala no Brasil. Cola comigo que eu sou sucesso, Judas. Pare! Essa comida na tua boca, estou lhe alertando. Você não precisa seguir do teu jeito. Vem do meu. Mas ele sai dali e vai se suicidar. É uma escolha. Aí Jesus é preso, né? Sexta-feira. Chega o sábado, domingo. Estou vendo 2 discípulos. Um olhando para o outro e dizendo: estou bem não. Você sabe que eu também não estou? Tem gente que não fala nada até alguém se manifestar para alimentar. Não é? Você sabe que eu também senti? Você conhece esse pessoal, né? Eu não ia falar nada. Mas já que você falou... Foi isso aqui que aconteceu. Eu não estou bem. Peregrino de tudo que é lado. Vão começar as perguntas. Cadê teu Jesus? Eu não vou ter estrutura para responder, não. Cadê aquele que ressuscitou os mortos? Ué, ele não era o cara que curou tanta gente, ressuscitou? Está morto ainda? Eu não tenho estrutura para dar essa resposta. Eu vou dar um tempo de Jerusalém. Eu também vou. Aí um desanimado cola em outro desanimado. Sai do lugar que nunca deveriam ter saído. Viram as costas para Jerusalém e seguem para Emaús. No meio do caminho, eles começam a falar e falar alto. Não estou legal. Eu gerei uma expectativa sobre Jesus. Eu tinha certeza que ele ia ser o líder político que a gente precisava para nos libertar da opressão romana. Ele tinha tudo para nos libertar. Tá bom, curou lá alguns, mas beleza. Não era isso que eu esperava dele. E aqui vai um conselho para você que anda meio chateado com Jesus, porque gerou uma expectativa em torno de coisas que ele nunca disse. Foi você que quis entender isso. Eu vou repetir, porque tem gente que é assim. Mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você quis entender. Você conhece pessoas que falam no paralelo? Tem gente que é esquisita, tipo Amã, que chega no rei e diz: tem um povo aí que não te obedece. Ele não dá nome ao povo, não fala o princípio desse povo, ele joga. Jesus não, Jesus sempre foi direto. Eles entenderam o que eles queriam. Ah, eu esperei que você fosse o líder romano, que fosse nos libertar. Ué, você pegou o que eu disse e deu a interpretação que você quis. Jesus nunca disse que ia ser um líder político. Não mesmo. Ele disse: eu vos libertarei com a verdade. Aí eles criam na cabeça assim, ó. Aí de repente não acontece do jeito que eles esperavam, ficam chateados. Quantas pessoas afastadas do evangelho que você conhece?
Quantos que se dizem ateus porque Deus não fez como eles queriam? Eu conheci uma família lá em São Paulo, na igreja onde eu congregava, na Debrais. A irmã tinha uma ferida na perna. Surgiu um profeta lá desses malucos que não tem compromisso com a verdade. E disse para ela: Deus mandou você parar de tomar o medicamento. Parou de tomar. Sem prescrição médica, sem orientação certa. Parou de tomar. Gangrenou, perdeu a perna. Família inteira desviou. Não, Deus falou que ia curar. Quem disse? Quem foi que disse? O profeta disse. Aí gera uma expectativa. Depois fica chateado pelos cantos. Não, porque o evangelho não é o que eu imaginava. O que você imaginou é uma coisa. E a verdade sobre o evangelho é outra totalmente diferente. Ah, meu Deus, Deus está nos chamando essa manhã. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Estão chateados à toa. Está me ouvindo? Não, eu não estou bem, porque ele falou que ia libertar e agora está lá morto. Se bem que as irmãs dizem que de manhã ele estava lá. Não sei. Essas mulheres falam demais. Não acreditou nas irmãs, não. Beleza, não quer acreditar em mulher pregando? O problema é seu, eu vou pregar do mesmo jeito. Esse problema é antigo, Satanás, já te conheço. Acreditaram, não. Beleza. Elas continuam pregando do mesmo jeito. Já que eu entrei nesse assunto, agora eu vou falar. Se bem que elas disseram que ele estava vivo de manhã, mas não sei, não. Não sou feminista. Mas eu preciso dizer, Deus usa a mulherada, gente. Para você que tem dúvida, é só pagar para ver. Outro dia um pastor me disse isso. Tá aqui para uma mulher, você prega direitinho. Eu, repara. Jesus não me provoca, Jesus. Meninas, acordem. É precioso demais o que Jesus nos chamou para fazer. E se não acreditarem, vamos continuar anunciando do mesmo jeito. Eu estava numa reunião ministerial. Vamos definir o que é o ministério feminino nessa igreja. Então vamos definir o que é o ministério feminino nessa igreja. Aí um dos líderes disse assim, alguém perguntou, uma mulher pode pregar no culto de ensino? Eu falei, acredito que sim, pode. Ele disse, não, porque mulher não pode pregar tudo que está na Bíblia, não. Eu disse, olha. Disse, pronto, vamos lá. Que parte da Bíblia eu, como mulher, não posso pregar? Vou preparar o culto de ensino, o que é que eu não posso pregar? Aí um dos teólogos disse, na verdade, não tem respaldo algum. O que a gente sente desconfortável é quando uma mulher manda a gente trabalhar e tal. Eu, meu irmão. Isso aí a gente fala nos bastidores, na cara. Para você que tem um certo bloqueio com o ministério feminino, vá se curar. Porque se Jesus levantou uma mulher para anunciar o evangelho, está levantado. Ainda bem que ele está falando isso. E que seja bendita essa palavra na vida de quem precisa ouvir. Se bem que as mulheres falaram que de manhã ele estava vivo, mas eu não acredito muito, não. Eles estão discutindo. Falando alto. E indo para Emaús. No trajeto, surge um viajante no meio da conversa deles e diz, oi, gente. Vocês estão alterados, está tudo bem? A gente não está bem, não. O que está acontecendo? Aí um deles diz assim, você é o único peregrino aqui que não tem noção do que está acontecendo? Olha, estão chamando o viajante de sem noção. Foi o que eles disseram. Você é o único aqui que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E o que é que está acontecendo em Jerusalém, minha gente? De Jesus, o Nazareno, que nós esperávamos que ele fosse um líder político que nos libertasse da opressão romana, mas até agora, aí eles continuam falando, o viajante diz assim, vocês são lerdos, viu? Vocês esqueceram o que está escrito a respeito do Cristo? Esqueceram da promessa? Vou refrescar a memória de vocês. Está escrito que ele seria moído, traspassado, o mais indigno, homem de dores. Dele não faríamos caso algum. Mas está escrito que ele ressuscitaria.
veria o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Eles estão andando e o viajante falando. Parece que eu estou vendo a cena dos dois discípulos. Um olha para o outro e diz: para quem chegou aqui, parecendo que não sabe de nada, está sabido até demais. Quando chega na bifurcação para Emaús, o viajante diz: estou indo. Aí o Cleopas diz: não vai não. Fica com a gente. Está anoitecendo já, a gente vai fazer aqui um lanchinho. Aí o viajante diz: então eu fico. É para comer? Eu tô com fome, quero merendar. Vou ficar. Gente, eu tô lendo. Tá os dois no Zap. No grupo deles dois. Você não acha que ele tá sabendo muito para quem chegou aqui do nada? Tá, ele tá... É diferente esse viajante. Não parta o pão, deixa ele. Lembra que a experiência da sexta-feira foi a ceia? Lembra que a última memória com ele era o partir do pão? Ah, meu Deus. A última ceia com ele foi marcante. Deixá-lo partir o pão seria a senha para um entendimento maior de quem era esse viajante. Era uma incógnita ainda. Sentados à mesa, Cleopas diz: o senhor pode dar graças? Posso. E tendo dado graças, o viajante pegou o pão e partiu. E tendo dado graças, partiu. Quando partiu o pão, que eles olham e dizem: é ele. Jesus. Quando reconhece, cadê Jesus? Vazou do nada. Fica um olhando para o outro e diz: cadê? Cadê? Era ele o tempo todo. Era. E tu reclamando, dizendo que ele não era o líder que esperava. Eu não, você também falou. A gente reclamando dele o tempo inteiro e ele ali do lado. Pois é, você murmurando e ele perto, só te observando. Aqui vai um conselho para os insatisfeitos. Porque eu esperava que Jesus fizesse assim, né? Porque eu acreditei na promessa. E ele vai fazer. E vai fazer do jeito dele. Cesse aqui toda murmuração. Reconheça Jesus nesse ambiente. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Reconheça Jesus nesse ambiente. Você consegue reconhecer Jesus nesse ambiente? Era ele o tempo todo. Sim, é ele o tempo todo. Eu gostaria que você se reportasse a alguém pertinho de você e diga: é Jesus o tempo todo. Quem é que toca aqui para me ajudar? Quem é que toca? Senão eu vou aprender a tocar agora. É Jesus o tempo todo. Não, porque o que o diabo fez comigo. Não esqueça que ele age, mas age sobre limitações. Satanás só vai até onde Deus permite. Levanta a sua cabeça. É Jesus o tempo todo. Acorda, não sei se isso te acalma. Mas perceber Jesus faz com que eles mudem a rota. Repito. Perceber que é Jesus faz com que eles mudem a rota. Um olha para o outro e diz: e agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos retomar. Vamos regressar. Vamos voltar para Jerusalém, onde os nossos irmãos estão reunidos. Reencontrar Jesus no trajeto, depois da ressurreição, faz eles mudar de ideia. Isso é metanoia. Isso é transformação de vida. Você precisa decidir: não, eu não vou voltar porque agora eu estou com vergonha. Sabe, Isa, eu só não volto porque eu já avisei lá que eu nunca mais pisaria lá. Você é besta, para com isso. Estou vendo dois frustrados que se encontraram, mas que Jesus entrou no meio do caminho. E quando entrou, o que você vai fazer? Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para o lugar onde Jesus nos ordenou para ficar. Eu estou com vergonha, eu vou com vergonha mesmo. Eu só não vou andar na direção contrária e ficar onde Jesus não quer que eu fique. Vamos voltar. Volta. Faz o caminho de volta essa manhã. Faz o caminho de volta. Vamos regressar para Jerusalém?
Nessa pista da estrada que você escolheu, tem uma placa nessa manhã sinalizando retorno. 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 O céu está sinalizando aqui essa manhã retorno. Vamos, volte para Jerusalém do propósito. Tem lugar nesse propósito. Oh, meu Deus, tem lugar para você dentro desse propósito. Retorna. Eu disse que eu nunca mais ia cantar, retorna. Eu disse que eu nunca mais ia servir, retorna. Eu disse que eu nunca mais ia falar com ele, retorna. Aplaude, é uma manhã de retorno. Oh, meu Deus, aplaude glorificando e fazendo festa. É uma manhã de retorno. É para quem se afastou do evangelho, mas é para você que está longe desta Jerusalém. Retorne à sua identidade. Retorne a si. Volta. Um dia que eu voltei para mim. Voltei para mim. Para Isa, que gosta de falar alto, rir, abraçar. Tá no meio de gente. Voltei para mim. 2017 eu tentei viver o que alguém queria. Estava infartando e indo para o hospital, morrendo. Auge de depressão, dias em cima de uma cama. Sem conseguir dormir. Só na base de medicamento. Retorne. Regresse ao caminho. Admita, me perdi. Tomei o rumo de Emaús e fui. Ainda achei que me alimentasse para seguir comigo para lá. Retorna. Não quero conta, não me envolvo mais. Parou. Você precisa retornar. E não é pelos outros, é por você. Retorna. E quando chega em Jerusalém? Vamos para casa onde os irmãos, onde a igreja está reunida. Eu estou caminhando para o fim. Retornaram, reunidos. Onde vocês estavam? Em Emaús. Quantos quilômetros vocês já andaram hoje? 22. 11 para ir, 11 para voltar. Porque se você quiser caminhar na direção contrária, vai ter que caminhar o dobro para dar conta. Te aconselho a vir logo pela rota certa. Entendedores vão entender. Vocês não têm noção do que aconteceu hoje. Conta. Esse aí, murmurando, falando que esperava que Jesus fosse um líder político, você também concordou. Pois é, Jesus estava ali do nosso lado o tempo todo, ouvindo toda a conversa. E aí? E aí que ardia em nós o coração enquanto ele falava. Ele chamando a gente de lerdo e nosso coração queimando. Porque ele repreende como ninguém. Jesus não bate seco sem amor. Ele repreende e castiga porque ama. E aí, mesmo sendo repreendidos, o coração da gente ainda queima para uma mudança sincera. Alguém está me entendendo aqui? Ardia em nós o coração enquanto ele falava. Não era um filósofo. Não era alguém usando o microfone para desabafar. Era Jesus conversando com a gente. Queimava o coração. E aí? E aí que ele partiu o pão. Comeu com a gente, sumiu. Enquanto eles estão falando, quem é que aparece lindo e maravilhoso? Quem é que atravessa tudo e entra no meio dizendo Shalom. Pai seja convosco. Aí está um olhando para o outro. É o Senhor? É o Senhor? Aí o Tomé, né? É o Senhor mesmo? Jesus faz o quê? Tem gente que esconde as marcas, né? Porque traz vergonha algumas marcas. Não é fácil sair de casa com uma marca. Não é, não. Acredite, não é. Jesus levanta e diz para Tomé, pode olhar. Estou marcado, mas estou vivo.
Jesus mostra as marcas do cravo. Diz, pode olhar, não tem problema nenhum, não, pode olhar. E eu sei que é muito comum quando a gente está com vergonha de certas coisas, eu digo com propriedade, tudo que a gente não quer é que alguém fique olhando a gente. Primeira coisa que eu fiz, sair das redes sociais. Eu não quero que ninguém fique me olhando. Mas quando você está curado, pode olhar. Quem está adoecido, olha lá o jeito que ficou me olhando. Eu passei falando, ficou me encarando. Pode encarar, bebê. Não tem nada não. Jesus está tão curado que está dizendo, ó, pode olhar. Estou marcado, mas estou vivo. Sei não. Vem cá, Tomé, vem. Toca aqui. Onde a lança furou. Pode tocar. Pode tocar porque não está doendo mais. Eu não suportava nem curativo, mas agora bora tocar. Esse nível de cura que Jesus está chamando alguém para experimentar. É com você que diz, não gosto que toque nesse assunto. Não quer que toque porque ainda dói. Mas o nível de cura vai ser tão grande que quem vai tocar no assunto é você. Quem vai escrever esse livro é você. Quem vai testemunhar é você. Eu estou profetizando, alguém vai experimentar um nível de ressurreição tão poderoso que quem vai tocar no assunto é você. Alguém recebe? Quem é que pode adorar porque Ele está curando e você vai poder dizer, toca! Adora com vontade, vem para um nível de cura. Pode tocar, fica em pé. Fica em pé. Fica. Ó, é Jesus que diz, pode tocar. Tá me ouvindo? Essa tua fase de não querer tocar no assunto tem que ser respeitada. Ainda está doendo, está sangrando. Te apresento um Jesus que se apresenta a uma samaritana e toca no assunto que ela não quer. Ela desvirtua o assunto quando ele fala de marido. Falar de marido para ela é um assunto que dói. Então ela muda o assunto, quer falar de adoração, de culto, de manto, de poder. Não, agora não é na adoração, não é culto, não é sobre a sua vida sentimental. É sobre os casamentos frustrados que você teve. É sobre isso que a gente vai conversar. Jesus sabia a hora de conversar com ela. Sobre aqueles casamentos. Será que você consegue entender que não existe assunto na sua vida que Jesus não possa curar? Será que você consegue lembrar que por causa das suas pisaduras nós fomos o quê? Por causa das pisaduras dele, por causa dos machucados, por causa do sangue dele, nós somos o quê? Diga, nós somos o quê? Diga, sarados, curados. Ele foi traspassado e moído. O nome dele é Rafá. É Deus que sara todas as feridas. Tem cura acontecendo aqui. Oh, merebaio quebas. Isso é um assunto que ainda dói. Recebe a cura. Seja visitado pela presença desse Jesus que ultrapassa barreiras. Seja visitado pela presença de Jesus que não tem paredes. Escute. Pode tocar, Tomé. Tá tudo bem. Tô curado mesmo. Não dói mais não. Tá tudo bem. Parece que é ele. Aí Jesus diz o quê? A gente me dá um peixe e um mel aí que eu tô com fome. Come um peixinho, é mel, mas não é mel de abelha, é mel de tâmara, uma delícia. Quem foi a Israel sabe, né? Que todo mel de lá é de tâmara. Comeu um peixinho com eles e diz, vem. Eu encerro com essa palavra. Jesus está seguindo com os discípulos e dizendo, gente, fica aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu estou subindo para o meu Pai. Foi muito bom caminhar com vocês esses anos. Mas eu estou indo para o meu Pai. Mas eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu estou indo para o meu Pai, mas eu envio uma promessa. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu não estou abandonando vocês. Eu envio o Espírito Consolador. Eu estou subindo, mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu estou indo, mas não deixo vocês desamparados.
Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Jesus está falando e subindo. Jesus está falando e indo. Jesus está se despedindo e dizendo: me esperem. Alguém está esperando por Ele? Jesus está subindo e dizendo: me esperem, porque eu vou voltar. A tua expectativa sobre tantas coisas, mas hoje Ele te convida a esperá-lo. Alguém está esperando Jesus voltar ainda? Oi, ou você está vivendo de forma como se Jesus não fosse voltar? Pois eu vim só para te lembrar: Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor. Alguém está esperando Jesus ainda? Ah, chama por Ele, diz para Ele: Maranata, vem Jesus. Oh, chama por Ele, Maranata, vem Jesus. Ele disse: eu vou, mas esperem. Jesus também visita as crianças. Onde Ele está ensinando e os adultos entrou no meio e diz: deixa essas crianças para lá. Mas Jesus também olha para uma criança como uma alma. E a presença do Espírito Santo também pode habitar nas crianças. O Espírito Santo também usa as crianças. O Espírito Santo também usa as crianças. O Espírito Santo também batiza as crianças. O Espírito Santo ainda usa a criança para alcançar outras crianças. Vocês querem a presença do Espírito Santo? Quer? Quer mesmo? Quer a presença do Espírito Santo? Como é teu nome? Então vamos ficar em pé também? Vamos também pedir ao Espírito Santo? O dia que os adultos quis atrapalhar as crianças, Jesus disse: deixa eles comigo, porque o céu é todo deles. Jesus tem prazer de ter criança perto dele. Jesus visita essas crianças. O Marcos está aqui. E o Marcos também é uma flecha na mão de Deus. Fica em pé, Marcos. Fica aqui perto dos seus amigos. E as crianças também sabem cantar. Sabem cantar? Jesus não é turista no coração de ninguém. Jesus vem para ficar. Jesus não vem passear no coração de alguém no domingo de manhã. Jesus quer ficar. Então as crianças também vão adorar. As crianças também vão... Tem criança aí? Alguém tá aí? Tô perguntando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Cadê você que se afastou dessa Jerusalém? Aleluia. Eu nem preciso desenhar que Jesus está te mandando voltar. Placa de retorno para você. Para você que se afastou do Evangelho, mas entendeu que é uma manhã de retorno. Eu quero orar com você. Quero orar com essa família que se afastou. Porque você saiu e não saiu sozinho. Você levou mais gente com você. Jesus está esperando vocês aqui. Eu quero orar por você para devolver esse microfone. Eu completo a minha missão orando com quem quer voltar para Jerusalém. Jerusalém eterna. Estou falando do céu, perdão de pecados, novidade de vida. A você que nunca confessou a Jesus como Salvador, mas quer fazer isso pela primeira vez. E para você que já conhece, já teve a experiência da mesa com Ele. Partir do pão, coração fervendo. Sai agora do seu lugar e venha se você quer voltar para essa Jerusalém eterna. Estou esperando você aqui. Estou esperando vocês aqui. Tem mais alguém para vir? Tem mais alguém para vir? Venha. Tem mais alguém para vir? Venha. Vem, tô te esperando aqui no altar. Tá na hora de você voltar para Jerusalém. As crianças, vem para cá, vem meu amor, vem para cá. Fica aqui, ó, perto da tia aqui, ó. Fica aqui, isso.
Senta aí, ó. Pronto, de boa. Pronto. Aí, isso. Não era um sonho, era realidade. João viu uma cidade santa sendo preparada. O céu é real. Ah, meu Deus, tem mais alguém para vir, gente? Quem pode guerrear comigo em oração agora? Tem lugar nessa casa. Tem perdão na mesa. Tem pão na boca nessa mesa. Não importa quão longe o pecado te levou, há poder no nome de Jesus. Tem perdão, tem vida eterna, tem comunhão, tá tudo em pé. Que lindo, Jesus não mudou de ideia. Ele te espera aqui. A placa de retorno é para você. Vamos, toca nessa marcha, faz essa rotunda e vem. Uramanassi calabas. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Volta, volta. A placa de retorno é para você. Pode vir, tem mais gente chegando, é isso. Vem, pode vir. O que vão falar do meu retorno? O que vão falar não importa. Vem desfrutar do que Jerusalém. Vem pra mesa. Eu tô com vergonha, vem com vergonha mesmo.